alterações que nós vamos sentindo afetam completamente o nosso estado orgânico. E podemos gerir de outra forma sem precisar de médicos da forma como estamos a precisar. Porque, ultimamente, e eu não tenho problema nenhum em dizer isto, nós somos cada vez mais, para a ordem dos médicos e para os médicos em geral, somos cada vez mais números e órgãos físicos doentes. Não somos pessoas, não somos seres com história, não somos absolutamente nada a não ser o fígado doente, gordo, ou o braço partido, ou o ombro deslocado, que vamos fazer cirurgia para pôr no sítio. Então eu não te disse que quando caí, o que me dói é um cotovelo, no qual eu não caí em cima, fui a vários médicos. Sim, sim. E tu foste a primeira pessoa que me disse isso não é cotovelo, isso é cervical, tu caíste. Exato. Foste a única pessoa que olhou para tudo. Em vez de me dizer, vai fazer uma ressonância, vai fazer fisioterapia e eu aflita do cotovelo e toda a gente me diz, não sabemos o que é, não sabemos o que é, habitua-se a viver com a dor. Pois. E tu foste a primeira pessoa que me disse, isso não é cotovelo, nós temos que trabalhar. A parte estrutural. A parte estrutural é a nossa. E a verdade é que desde então está muito, muito melhor. Eu já praticamente não tenho dores absolutamente nenhumas, exceto em algumas situações. Em que faço um esforço. Em que faço um esforço, exatamente. Mas isso também significa que ainda não está totalmente resolvido. Percebes tudo? Porque até pode ter libertado a tua cervical e ela até pode estar muito mais liberta e funcional e com menos peso até nos ombros e não sei o quê, mas depois tu tens todo o resto da coluna até abaixo que durante este tempo todo deve estar toda desalinhada. que até esta fase desde o acidente, por causa desse pequeno desvio, que até pode ser por meio milímetro, é um desvio suficientemente importante para alterar completamente o funcionamento e o equilíbrio de todas as outras vértebras ao longo de toda a tua coluna. Porque a imagem que eu gosto de transmitir, porque é muito mais fácil visualmente perceberes como é que funciona a coluna se tiveres uma imagem de comparação. Se estás a ver os carrinhos de supermercado quando estão enfiados uns nos outros e fazem aquela fila gigante. E depois às vezes estão assim. Exatamente. Quando o indivíduo que está a empurrar o carrinho para os arrumar, que está a empurrar o último de todos e a dirigir o primeiro para o sítio onde quer, se ele for à direita, aquilo começa a fazer assim, certo? Parece uma serpente. Ele tem que corrigir cá em baixo para depois ir corrigindo até chegar a... A nossa coluna faz isso mesmo. Portanto, se tu tens um acidente, uma queda, o que quer que seja, que te desvie, nem que seja meio milímetro, uma vértebra do seu alinhamento, o que te vai acontecer é que para tu permaneceres em equilíbrio e não dares conta quando caminhas, ou quando estás em pé, ou sentada, que de alguma forma te pode perturbar o facto de teres esse desvio, imediatamente, instintivamente, a gestão orgânica do teu corpo compensa esse desvio, fazendo desviar todas as outras vértebras para permanecer uma linha a direito. Porque se tu tens uma linha a direito e se aqui embaixo desvia, tu precisas manter essa linha a direito. Então tudo vai compensando até se manter em equilíbrio. É como fazer aquela brincadeira das cartinhas em castelo. Sim. É? Tu tens que criar um equilíbrio de compensação em cada carta para que uma que esteja um bocadinho mais desviada não faça cair o castelo inteiro. Portanto, no fim de contas, nós podemos pensar na nossa coluna como um castelo de cartas que precisa de compensar de um lado e do outro, milimetricamente alinhada. Precisa de ser alinhado para manter uma estrutura a direito, na vertical. E é isso que a nossa coluna precisa. Agora, no teu caso e no caso de muitas pessoas, um pequeno desvio é suficiente para descompensar todo o resto das vértebras. Então é preciso. Eu não faço vértebra a vértebra, isso é um trabalho dos quiropratas e é um trabalho dos osteopatas. Eu não sou quiroprata, não sou osteopata, faço o melhor que consigo com a parte mole, com os músculos, os ligamentos, os tendões, tento de alguma forma reorganizar. Para que a coluna volte a ficar como deve ser, é preciso fazer relaxamento profundo dos músculos, dos tendões e dos ligamentos, de forma a permitir o corpo
largar a tensão e então Ir ao sítio. ir ao sítio. E às vezes vai ao sítio mesmo só quando fazemos um movimento que já não fazíamos há não sei quanto tempo porque havia ali uma tensão. E a gente estica um bocadinho mais e eu, tac, olha, volto ao sítio. E é esse o meu trabalho. O meu trabalho é pôr o corpo em relaxamento profundo e fazer estímulo celular e orgânico. E obviamente que isso depois altera a parte emocional, a parte espiritual, a parte mental, portanto tudo isso altera. Agora diz-me uma coisa. Tu já não é a primeira vez que vens, já vens desde o ano passado, combinámos vires uma vez por mês. O que é que tu notas que possa ter sido diferente desde que estás a vir a estas sessões mensais? Olha, a primeira coisa e aquela que para mim foi na primeira sessão foi eu ter deixado de ter, como tinha constantemente, uma tensão gigante nos ombros. E, aliás, eu sabia que estava mal quando eu tocava aqui e aqui me doía, aqui no peito. E pensava, agora estou muito mal. E desde que comecei a trabalhar contigo, eu nunca mais tive essa sensação nos ombros. Nem atrás, nem à frente. Ou seja, foi uma leveza que eu nem sequer sabia que era possível, sabes? Já era tão normal viver com aquela dor constante que quando aconteceu foi mesmo tipo, uau! Afinal é possível viver sem dor nos ombros. E portanto esse foi o primeiro impacto. E claramente todo o trabalho que temos feito em relação ao braço tem sido importante. Portanto, para mim o grande impacto que eu tenho sentido mais tem sido a nível físico. Porque é o mais premente em ti. Porque é o mais premente em mim. Porquê? Porque por uma inerência de questões emocionais e espirituais e o que quer que seja, o tipo de pessoa que eu sou, muito perfeccionista, muito controladora de que as coisas têm que estar bem, muito salvadora da pátria, digamos assim. Eu costumo dizer que eu sou millennial, filha mais velha, enfim, uma série de coisas que me levam a querer sempre dar de mim, cuidar do outro, e isso leva-nos a uma pressão, viver com ansiedade constante. Adoro quando tu dizes que não sabes o que é viver com ansiedade, porque eu não sei o que é viver sem ansiedade. Sem ansiedade. Tem-me ajudado muito também, sabes? Porque o facto de me sentir mais leve, quando nós nos sentimos mais leves, parece que a vida toda flui de outra maneira. Claro. E então o que é que eu sinto? Que sim, o que eu te posso dizer garantidamente que sinto é a nível físico, mas depois o nível físico traduz nas outras áreas. Traduz em termos mais paciência, em termos mais calma, em acordar da cama descansada em vez de acordar, cá estou eu outro dia, não sei o quê, e tudo isso nos dá mais brio e mais vontade e mais energia. Ou seja, o que eu sinto é, sim, a nível físico notei imediatamente melhoras e, consequentemente, eu sinto melhorias a nível psicológico e a nível energético. E isso é maravilhoso. Yeah. Voltando ao teu cérebro, que ficou mais leve, e aquilo que é importante perceber e que muita gente não percebe é o teu cérebro faz a tua gestão orgânica, de toda a gente, claro, faz a gestão orgânica funcional de todo o nosso corpo, de todos os nossos sistemas orgânicos. E para além disso, temos um sistema nervoso central que trabalha completamente autónomo, tal como o nosso cérebro, para determinadas coisas, trabalha a gestão da dor. O sistema nervoso central trabalha a gestão da dor. Para que o sistema nervoso central funcione, depois às vezes as pessoas veem as coisas de uma forma bastante superficial, porque também não foram ensinadas a ver de forma mais profunda. Nós não somos ensinados a conectarmos com o nosso corpo. Acabei de dizer que me disseram, aprenda a viver com a dor. Ou seja, não é conheça-se, perceba de onde é que vem esta dor, vamos... Não, aprenda a viver com a dor, ou seja, aprenda a ignorar. Nós aprendemos a ignorar todos os sintomas do nosso corpo. Claro. E levanta a mão quem nunca fez isto. Está aflitinho para fazer xixi, mas há qualquer coisa que é mais importante para fazer. Portanto, nós estamos constantemente a ignorar o nosso corpo. Exatamente. E o que acontece é que a energia
utilizada pelo nosso cérebro para canalizar a informação da função do sistema nervoso central que faz a gestão da dor, é permanente quando nós estamos em dor. Portanto, quando nós estamos permanentemente com dor, a energia que nós ingerimos, através da alimentação, através do ar que respiramos e dos líquidos que bebemos, é muita parte dela, grande parte dela, é utilizada no sistema nervoso central para gerir a nossa dor. E isso é permanente. Quando temos dor, obviamente, quando não temos, não existe esse gasto de energia. O que se passa é que, no momento em que deixamos de ter dor, porque a nossa lesão foi resolvida e não há a necessidade permanente do nosso sistema nervoso central estar em constante função para controlar e gerir o processo de dor para não ser excessivo, quando desaparece essa necessidade, há energia em excesso no cérebro e parece que o nosso cérebro fica muito leve. Porquê? Porque não há o gasto dessa energia numa função que já não é necessária. Okay? Então, de repente, parece que alguma coisa desocupou no nosso cérebro. Que parte do nosso cérebro ficou mais vazio. Não fica, obviamente. Mas porquê? Porque de repente tem energia que não tinha até ao momento em que a dor desapareceu. E é isso é que nos permite depois utilizar essa energia para dar mais atenção a uma situação inesperada que é preciso resolver, fazê-lo com muito mais capacidade porque já não temos essa energia a ser ocupada pelo sistema nervoso central e depois tornamos-nos mais leves. Porquê? Porque já temos essa capacidade e essa energia para gerir outras coisas que também são importantes e que já estão fora de nós, já não são coisas internas. Isso torna-nos a mente mais clara, porque conseguimos resolver com mais capacidade, porque nos conseguimos focar muito mais, porque até temos muito mais a capacidade de ouvir os outros e ser tolerantes com a opinião dos outros, mesmo que seja diferente da nossa. E é isso que é importante que as pessoas percebam. Quando temos dor, quando temos bloqueios físicos, isso é indicação de falta de energia nos corpos não físicos. Okay? Os corpos não físicos deixam de ter energia a fluir através dos chakras, nesta troca permanente, porque os chakras estão em formato de vórtice, em espiral. Portanto, a energia entra e sai. Quando está tudo equilibrado, a energia entra e sai com um determinado número de rotações, normalmente 3 a 5, 3 para fora ou 5, 3 a 5 para fora, 3 a 5 para dentro, e há uma troca permanente em equilíbrio entre as nossas energias internas, que precisam de sair, precisam de fluir e estar em contacto com as energias externas, e as energias externas trazem-nos uma lefada de ar fresco. É como quando nós abrimos as janelas da nossa casa para fazer alguma corrente de ar para libertar para fluir a energia, mas para libertar o ambiente pesado, entrar ar e circular e por aí fora. Desculpa. Então, nós precisamos fazer isso com o nosso corpo também. Quando os chakras não estão a funcionar em equilíbrio, a energia não se troca. Os chakras são a conexão entre o nosso corpo físico e o exterior, mas também entre o nosso corpo físico e todos os nossos corpos não físicos. Quando não flui, não há passagem de energia para os corpos não físicos. Eles ficam doentes. Nós não somos mais do que condensação extrema de energia. E isso transforma qualquer energia em matéria palpável. Portanto, nós somos matéria palpável. Somos a concentração máxima de energia para criar matéria. Então, quando o nosso corpo físico está doente, é a indicação de que os corpos não físicos já não recebem energia e manifestam-se fisicamente em doença. Portanto, é preciso percebermos que precisamos alimentar os corpos não físicos. Como? Desbloqueando. Desbloqueando a parte dos chakras, a parte que não está bem. Portanto, trabalha-se, no fim de contas, do efeito visível
ou palpável, trabalha-se daí para a origem. Portanto, trabalha-se, digamos, do fim para o princípio. Há uma manifestação de dor, há uma manifestação de doença, então trabalha-se o ponto reflexo de forma a chegar à origem. E quando chegamos à origem, percebemos o que é que está errado. Porque o corpo vai registando melhorias e depois localiza. Esta é a origem. Foi este ponto, foi a partir daqui que começou tudo. Se foi a partir daqui que começou tudo, já podemos identificar qual é o corpo que não está a funcionar bem. Portanto, é um trabalho... Olhando para os vários, é um trabalho completo. É um trabalho que tem que se perceber como é que não podes olhar só para um. Não podes ter uma visão limitada. Não, eu não posso sentar-me aqui e dizer, olha o quê? Dói-me isto, então vamos tratar. Não. Eu percebo, olha, e o que é que se passou? Quando é que foi? Há quanto tempo foi? O que é que estava a passar-se na sua vida nessa altura? E as pessoas nem sequer fazem esta conexão. E só quando eu pergunto é que elas estão a pensar, aconteceu assim, assim, assado. Pois, então se aconteceu assim, assado, foi porque tudo aquilo que viveu ou testemunhou começou a afetá-la. Ou começou a afetá-lo fisicamente, é este problema, aquele e aquele outro, porque uma das coisas, por exemplo, que a maioria das pessoas nem sequer pensa e normalmente até diz, é hereditário. A minha mãe tem, o meu pai tem, o meu avô tem, não sei o que, não sei o que mais. Miopia. Uhum. Às vezes... Não, só eu é que tenho na família. Pronto. Às vezes, a miopia é uma coisa congénita. Há uma deficiência física, orgânica, e aí não há nada a fazer. Há uma deficiência física e orgânica, e é preciso compensar. Mas muitas das vezes, principalmente quando a partir de uma determinada idade, vimos sempre bem até essa idade, e de um momento para o outro, passamos a não ver à distância, passamos a ter dificuldade de focar. Principalmente à distância, porque estamos a falar de miopia. É preciso perceber o que é que aconteceu nessa altura. É preciso perceber o que é que se passou na nossa vida a partir do momento em que nós passamos a precisar de ver melhor à distância. Alguma coisa traumática, alguma coisa que pode até nem ser traumático, mas que possa ter causado sofrimento e que nós não queremos confrontar-nos com esse acontecimento novamente e começamos a não querer ver. É completamente inconsciente, mas é uma reação orgânica ao sofrimento. E, portanto, se é uma reação orgânica ao sofrimento, o que é que o nosso corpo faz para não sofrer? Porque sofrer provoca dor e o nosso corpo não existe para ter dor. O que é que acontece? Deixa de ver. Deixa de ver. E com isso passa-se o mesmo com os ouvidos, passa-se o mesmo com o coração, enfim, os nossos órgãos todos refletem as nossas emoções, tornando-se desequilibrados ou doentes a partir do momento em que nós passamos por uma determinada situação que nos fez sofrer. E é preciso tratar. É preciso perceber isso. É preciso que as pessoas entendam, espera lá, agora que eu tomei consciência disto, eu posso confrontar-me com isto, posso resolver isto conscientemente, porque já passou o tempo suficiente para estar afastado emocionalmente e tornar a coisa mais consciente e racional e resolver de forma diferente. Afinal, eu não preciso de continuar a ficar desta maneira. Eu tenho aqui uma senhora que agora terá 52 anos. Ela passou por uma vida muito complicada mesmo. E contrariou muito aquilo que os pais lhe foram dizendo, portanto, era uma revoltada no fim de contas e fez tudo aquilo que não devia fazer. Fez tudo ao contrário. Fez tudo ao contrário. Ela cegou completamente aos 43 anos. Completamente, vê sombras, ok? E é uma pessoa que está perfeitamente revoltada contra o facto de ter deixado de ver. E portanto, então vamos lá atrás. Vamos lá ver o que é que se passou aqui na sua vida. Eu fiz isto, eu fiz aquilo, tive esta situação e não virei costas, não quis enfrentar, não sei o quê. Mais ou menos em que altura? Foi nessa altura que eu deixei de começar que eu comecei a perceber que não o vejo.
pronto, deixou de querer ver. E quando deixa de querer ver, o seu corpo reflete. Até hoje, ela é uma pessoa complexa, com alguns receios, às vezes muito fortes, com muito medo de mudança e, portanto, não consegue resolver aquilo como deve ser. Inclusive, já fez uma quantidade de exames, porque já não sei quantos anos que faz, não é? Já foi operada e não resolveu nada. Porque é energético. Sim. E quando é energético, só temos é que nos confrontar com a situação se queremos que a situação se reverta. É o trabalho que eu faço, é aquilo que eu gosto de fazer, é pôr as pessoas em ordem. Eu preciso que tu me digas, para ti, o que é a massagem bioprânica. Não é aquilo que eu te transmito, Ok. é o que é a massagem bioprânica para ti. De todos os momentos que já absorveste, apesar de não teres feito sempre massagem bioprânica, mas Sim, essencialmente sim, fizeste sim. bem uns 3 ou 4 massagens biopránicas. 3 até ao momento. 3. Yeah. Olha, eu sinto que a massagem bioprânica, para mim, já fiz várias massagens. Massagem relaxante, massagem desportiva, massagem aos músculos. Já fui a um osteopata, já. E o que eu sinto é que a massagem bioprânica é a coisa mais completa que eu já experienciei. Porquê? Porque quando eu estou na tua marquesa, eu estou relaxada, mas ao mesmo tempo tu estás a trabalhar os meus músculos e, portanto, eu sei que estou a sair de lá. Não são festinhas, porque se há coisa que eu detesto é a massagem relaxante e fazem-me festinhas, isso não, para mim não é relaxante. Mas não provocam dor. Mas não provocam dor. E depois é o ser tão completa que eu sinto que tu mexes em tudo, em mim. Okay. E sim, tu mexes no corpo, mas eu sinto mais. Olha que isto está a correr muito bem, agora tu depois contas esta parte. Ela está brita, ela entrou a matar e eu pensava, meu Deus, ela já está para a câmera, ela já está para a gravação, tu estás brita.